Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Essa semana de retorno, né, o capítulo tratado, trabalhado, é o capítulo 25, que diz o seguinte: buscai e achareis, ou ainda, ajuda-te, que o céu te ajudará. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e a porta se abrirá para que aquele que nela bater possa entrar. Gente, vejam bem, esse é um capítulo bem amplo no sentido de trazer coisas para a gente, para a vida da gente, né? Buscar e achareis, se refere ao trabalho. Muita gente acha que o trabalho é uma coisa nossa, dos seres humanos. Não, o trabalho é um princípio da lei divina, da lei natural divina. Foi Deus que inventou o trabalho. Os primeiros seres humanos que apareceram na Terra, eles usavam os braços e as pernas para o trabalho pesado, né? Por quê? Porque o trabalho dos primeiros seres humanos era procurar comida e se defender do inimigo. Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que usar os braços e as pernas. Aos poucos, eles foram usando a inteligência. Se não houvesse trabalho, nós tínhamos ficado atrofiados. Os nossos braços seriam atrofiados, nossas pernas seriam atrofiadas, e nós não teríamos saído do lugar. A nossa inteligência também seria atrofiada. Então, o trabalho é muito necessário, né? Vejam, se nós não tivéssemos usado a nossa inteligência, como seria o homem de hoje, o ser humano de hoje, a medicina de hoje, a ciência de hoje, as casas de hoje, a religião de hoje? Nós teríamos ficado parados no tempo, né, gente? Porque é necessário que a gente busque para achar. A gente tem que ir em frente, até para podermos evoluir em qualquer sentido. Então, é muito importante. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros se atrofiariam. E se ele tivesse também nos isentado do trabalho, do cérebro, da inteligência, também essa se atrofiaria. E nós estaríamos parados lá atrás. Então, é muito importante. Veja bem, buscai e achareis, né? Ou ainda, ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso aqui já é mais uma questão de fé, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muitas vezes a gente pede alguma coisa a Deus e não recebe tão rápido como nós queríamos receber, né? Porque às vezes nem é para ser assim. Deus sabe muito mais da nossa vida do que nós sabemos dela. Então não é o momento de receber aquilo que nós pedimos. Talvez mais adiante Deus vai nos dar isso que pedimos. Mas no momento não é, então a gente fica brabo, a gente reclama. Então a fé é um sentimento muito necessário, gente, para que a gente possa evoluir. É importantíssimo ter fé. Quem bate numa porta para que ela se abra precisa ter fé, né? Não importa a porta, pode ser a porta de um irmão, onde a gente vai pedir alguma coisa, mas pode ser a porta de Deus, né? Aqui na Terra, nós devemos nos preocupar em juntar, e nós andamos fazendo as coisas muito erradas, em juntar bens espirituais. O que nós fizemos aqui, durante a nossa caminhada aqui? Juntamos bens materiais. E para que servem esses bens materiais quando nós vamos embora, gente? Não levamos nada, absolutamente nada. Pensem bem, nós não levamos nada. Nós levamos uma roupa que alguém escolhe por nós. O corpo vai dentro de uma caixinha que alguém comprou por nós. Porque nós não
temos essa habilidade de pedir, olha, eu quero tal coisa, porque eu quero ir assim, de outra maneira, lá para cima, para a espiritualidade. Então, isso tudo a gente tem que pensar. E a fé é muito importante. Eu vou ler uma parábola para vocês aqui, do capítulo 26, que diz o seguinte: um homem está perdido no deserto e sofre uma sede horrível. Sente-se desmaiar e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Nenhum anjo vem lhe trazer um copo d'água, uma jarrinha d'água. Ninguém vem. Mas, de repente, uma ideiazinha lhe é assoprada no ouvido. Levanta e caminha. E é isso que nós devemos fazer, né? Ouvir essa voz que vem no nosso ouvido. Vai, levanta, anda, né? E o que é que acontece? Ele levanta, caminha um pouco, sobe numa elevação, olha lá adiante, tem umas árvores. Chega lá, tem água. Se é uma pessoa que tem fé, agradece a Deus. Ele agradece a Deus, ele sabe que aquelas palavras vieram de Deus. Agora, se ele não tem fé, ele acha que foi ele que achou, né? Fui eu que vim até aqui mesmo, né? Então, a gente tem que pensar muito. A fé é um dos sentimentos mais importantes que devemos ter. Sem fé, a gente não vai para frente. É muito importante. E olha, gente, se a gente pensar no trabalho, na fé, na caridade, se a gente eliminar as coisas ruins, que com o tempo, sei lá quanto tempo, o ser humano vai deixar essas guerras, essas brigas, essas lutas fora de sentido, onde só traz coisas ruins, o ser humano vai ter comida para todo mundo, para todo o planeta. Todo mundo vai viver bem, porque ele vai buscar e vai achar. Deus vai nos ajudar. Nós vamos bater na porta e vamos achar. A porta vai se abrir. É preciso que a gente pense assim. Vejam bem que absurdo, né? Nós, todos seres humanos iguais. E às vezes a gente pensa que é muito importante, e o orgulho é outro sentimento muito ruim, né? É um dos sentimentos que mais prejudica o ser humano, porque todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém diante de Deus. Se quando a gente for embora, não tem diferença, gente. Quando a gente partir daqui dessa vida para outra vida, nós chegaremos lá todos da mesma maneira, iguais. Então, quando acabar essas brigas, essas guerras que a gente hoje liga a TV e já desliga, né? Porque é só coisa triste. Crianças aqui ficam sem pai, sem mãe, sem avô, sem avó, sem ninguém, né? Porque o ser humano está sempre em pé de guerra, né? É preciso ter fé, é preciso ter amor, é preciso ter caridade para que a gente, nessa caminhada aqui, evolua. Que a gente possa começar o 2024 evoluindo. Porque nós não sabemos quando partimos daqui. É tão engraçado isso, porque a gente tem tantos sonhos, a gente tem tanta fé, a gente tem tanta esperança, a gente faz planos, e de repente, gente, a gente vai embora e nem dá aviso para ninguém. Nem dá aviso para ninguém. Que bom que a gente não sabe a hora, nem o dia, nem o momento de ir embora. Mas então, vamos nos preparar. Esse dia, olhando numa figurinha muito bonitinha, alguém partindo, carregando uma malinha, né? E a malinha abriu e caiu um monte de coisa, dinheiro, joias. Isso fica para trás, gente. Roupa, casa, carro. Ninguém leva isso. Então, por isso, essa ideia de busquei e achareis, tá? Procura e acharás. Vai em frente, trabalha, faz a tua parte para evoluir. Porque o trabalho, gente, ele vai trazer lucro para nós, não só físico, não só material.
A gente conquista as coisas que nós temos aqui na Terra, os bens materiais, através do trabalho. Sim, eu compro a casa, compro roupa, compro comida com o trabalho. Mas, se a gente pensar, também ele traz evolução espiritual. Porque através do trabalho eu vou melhorar, eu vou trabalhar junto com outras pessoas, eu vou trocar ideias com outras pessoas. Se eu for uma pessoa boa, de fé, caridosa, eu vou evoluir e muito. Então, o trabalho, junto com a fé, com a caridade, com a esperança, ela é muito importante para a nossa evolução nessa caminhada. Então, sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras que Jesus significam, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho. Que em 2024 seja um caminho de luz. E ela vos será dada, Se nós tivermos fé, esperança e pedirmos a Deus luz para o caminho que devemos seguir em 2024 e daqui para frente, nós ganharemos. Pedir a força, né, de resistir o mal, de não ser ruim, de melhorar, de pensar nas coisas antes de fazer, porque depois que a gente faz é tarde, né? E a tereis, pedi a assistência dos bons espíritos, e eles irão vos acompanhar. São essas palavras que às vezes a gente não diz e não leva em consideração. Quantas vezes nós ouvimos, não faça isso, e a gente pensa que é da nossa cabeça. Não faça isso que não vai dar certo. Ou faça que vai dar certo. Pode ter certeza que, na maioria das vezes, são o nosso mentor, os nossos anjos que nos cuidam. E a gente tem que levar em consideração. É muito importante levar essa mensagem que a gente recebe em consideração. Assim como é muito importante levar a mensagem que nós recebemos, às vezes em sonho. Né? O sonho não é uma coisa banal, assim como esses avisos que a gente recebe. A gente tem que estudar. E é muito importante também, nesse capítulo, se vocês tiverem o Evangelho em casa e quiserem ler, leiam, porque fala muito sobre isso. É muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, de saber aquilo que devemos escutar, sabemos aquilo que devemos interpretar. E ler o Evangelho é evolução. Né? Quem não tem Evangelho, tem a Bíblia, leia a Bíblia, interprete. Se não sabe interpretar, se não consegue interpretar direitinho, peça ajuda. É esse o problema do ser humano, ele tem orgulho, né? Ele não quer dizer para o vizinho assim, olha, eu sou meio atrasadinho, não tenho muito estudo, mas eu não entendi isso aqui. Mas não custa nada, gente. Não custa nada, isso é muito importante. O orgulho só faz mal e nos leva para trás, ou nos deixa parado. A gente pode pedir ajuda, sim. Ler o Evangelho é o caminho do desenvolvimento espiritual de todos nós. Então, vamos cuidar disso. Vamos, a partir desse começo de ano, nos preocupar muito com o nosso lado espiritual. Pensem bem, fiquem com Deus, que assim seja.